Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao MGS, ou se preferirem simplesmente MGS. E este é o 5º vídeo da série Desenvolvendo Fluência. Portanto, se vocês não assistiram aos vídeos anteriores, deixaremos um link aqui na descrição para a playlist desses vídeos. Não percam nenhum conteúdo, é extremamente importante que vocês vejam os vídeos anteriores. No vídeo anterior falamos sobre perguntas com question words, e hoje darei algumas sugestões para responder esse tipo de pergunta. Bem, se a pergunta começar com where, que significa onde, eu devo usar a preposição mais lugar. Onde se faz alguma coisa. Em casa, at home. Na escola, at school. No parque, at the park. No escritório, at the office. No banco, at the bank. No aeroporto, at the airport. Caso a pergunta comece com when, que significa quando, eu tenho algumas opções. Uso in the antes dos períodos do dia morning, afternoon e evening. Uso at antes de noite. Portanto, de manhã in the morning, à tarde in the afternoon, à noite no início da noite in the evening e à noite com night at night. Uso on antes do dia da semana, portanto, no domingo on Sunday e assim sucessivamente. É importante lembrar que para falar nos fins de semana eu posso usar tanto on weekends ou mais comumente usado on the weekends. E caso eu me refira a um dia da semana mais um período, eu uso on, o dia e o período, sem interferência de preposições. Portanto, no domingo de manhã, on Sunday morning, no sábado à noite, on Saturday night, e assim sucessivamente. É importante que vocês comecem a explorar as possibilidades. E caso eu queira responder uma pergunta que comece com how often, que significa com que frequência, eu tenho aqui uma vez, once, olha a pronúncia, once, 2 vezes, twice. Daqui para frente é bem simples, eu uso o número mais a palavra times, são 3 vezes, 3 times, 4 vezes, 4 times. E como é que eu digo por dia? Eu uso a day, por semana, a week, por mês, a month. Então, uma vez por dia, once a day, uma vez por semana, once a week. Vale dizer que falar one time, 2 times também é correto. E como devemos responder uma pergunta que comece com why, que significa por quê? Há diversas opções, mas existem alguns verbos que podem ser uma armadilha muito grande. Só que antes de falar sobre esses verbos, eu gostaria de pedir a todos para deixarem o like e compartilharem. Bem, respondendo perguntas com why, a primeira coisa que eu tenho que pensar é em because, adicionar because, e depois o motivo. E quando no motivo, na razão, eu usar os verbos like, want, need e have, eu tenho que ter muito cuidado, porque eles são verbos transitivos, ou seja, eles precisam de complemento. E quando o complemento para esses verbos é um substantivo no singular, simplesmente usamos o pronome it após o verbo. Um exemplo: por que você estuda inglês? Why do you study English? A resposta: porque eu gosto. Because I like it. Não esqueçam de adicionar o complemento para o verbo like. Neste caso eu usei it por se refere à palavra inglês. Após os verbos mencionados, se estivermos falando sobre uma ação, usamos simplesmente a preposição to. Exemplo: why do you study English? Because I like to. Porque você estuda inglês? Porque eu gosto. Eu gosto de quê? Eu gosto de estudar. Esse to se refere ao ato de estudar em si, ao verbo. A mesma coisa vai acontecer com os verbos want, need e have. Por que você estuda inglês? Why do you study English? Porque eu quero. Because I want to. Porque eu preciso. Because I need to. Porque eu tenho que estudar. Because I have to. Uma observação importante é que quando temos o verbo have e logo na sequência a preposição to, a letra V da palavra have recebe o som de F, portanto eu tenho que, I have to. E quando temos uma pergunta que comece com who e termine com with, traduzindo com quem. É simples, basta usar o with antes da pessoa com a qual se faz algo. Por exemplo, com quem você estuda inglês? Who do you study English with? I study English with my teacher. Eu estudo inglês com meu professor.
E para respondermos perguntas que comecem com what time, que significa a que horas, podemos usar a preposição at, antes das horas. E por falar em preposição, temos uma playlist sobre esse assunto. Caso você queira saber mais, basta clicar no card aqui em cima. E como eu estava dizendo, usamos a preposição at, antes das horas, que significa às tais horas. Portanto, eu estudo inglês às 8. I study English at 8. E quando não temos certeza do horário exato em que algo acontece, podemos usar a preposição about ou também around, antes das horas, que neste caso significa aproximadamente, mais ou menos. Por exemplo, eu vou para a cama, eu vou dormir por volta das 11. I go to bed about 11. I go to bed around 11 p.m. Como respondemos perguntas com what? Primeiramente, é importante saber qual elemento está sendo usado após a palavra what na pergunta, como por exemplo, what sport do you play? Neste caso, qual esporte você pratica? E para responder, basta usar o esporte que você pratica depois do verbo. I play soccer. Eu jogo futebol. E agora que você já conhece estruturas afirmativas, negativas e interrogativas no Simple Present, você pode colocar isso em prática treinando sozinho. Mas como vocês devem fazer isso? A primeira coisa a se fazer é elaborar uma pergunta usando um verbo auxiliar. As respostas devem ser sim ou não. Por exemplo, vamos usar a mesma atividade do vídeo, play sports, pegando o pronome de terceira pessoa, she. A sua irmã pratica esportes? Does your sister play sports? Vocês devem agora responder. Yes, she plays sports. Onde a sua irmã pratica esportes? Where does your sister play sports? She plays sports at the gym. Quando? When does your sister play sports? She plays sports in the morning. Com que frequência? How often does your sister play sports? She plays sports 3 times a week. Why does your sister play sports? She plays sports because she likes to. Com quem? Who does your sister play sports with? She plays sports with her best friend. A que horas? What time does your sister play sports? She plays sports at 8 in the morning. Qual esporte ela pratica? What sport does your sister play? She plays basketball. E agora aquela recomendação que sempre faço. Não deixem as regras gramaticais no papel. É importante que vocês entendam as estruturas, escrevam se quiserem, mas falem as estruturas. É essencial que vocês falem. Bem, é basicamente isso por enquanto. Não percam o próximo vídeo porque teremos um assunto novo. Falaremos sobre Simple Past, como desenvolver fluência com Simple Past. Não esqueçam de deixar o like e compartilhar. See you next time!